Resolvi fazer esse outro vídeo falando um pouco sobre as normas regulamentadoras, tá bom, pessoal? É muito importante que a gente saiba que essas normas regulamentadoras, elas vão estar dentro dessas questões dos nossos direitos trabalhistas, beleza? Então, o que nós vamos ter? Que são essas normas regulamentadoras, tá? Elas são normas que são expedidas foram expedidas antigamente pelo que era chamado de Ministério do Trabalho, já foi chamado de Ministério do Trabalho, já foi chamado de Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Elas são normas que estão expedidas desde de uma portaria de 1974, tá certo? Que é a portaria 3214, né? Que foram criadas as normas regulamentadoras a partir dela, certo? No capítulo 5 da CLT, Saúde e Segurança do Trabalho, né? Medicina e Segurança do Trabalho da CLT, ele vai falar o seguinte, vai chamar à baila a necessidade de criação dessas normas e vai dizer quem vai criar essas normas, quem vai ter essa condição dada pela legislação, no caso da CLT, são os órgãos do Executivo que têm relação com o trabalho. No caso, o antigo Ministério do Trabalho, né, que eu acabei de comentar, e agora que é chamada Secretaria Especial do Trabalho, tá bom? Essa Secretaria Especial do Trabalho, ela hoje é vinculada ao Ministério da Economia, mas já foi um ministério próprio, tá bom? Que era o Ministério do Trabalho, que foi quem lançou a grande maioria das normas regulamentadoras existentes, tá bom? Essas normas regulamentadoras é que vão regir toda a segurança do trabalho no Brasil, tá bom? Então, você vai fazer segurança do trabalho, você precisa conhecer essas normas regulamentadoras. Vocês estão estudando segurança do trabalho, vocês precisam entender que elas existem, tá bom? Então, basicamente, existe um órgão federal que trabalha no sentido de, científica e tecnicamente, disponibilizar normas regulamentadoras para as quais as empresas devem se adequar legalmente a essas normas, no intuito de quê? De tornar os ambientes saudáveis e seguros, tá? Essas normas hoje compõem 36 normas, tá bom? Dá um livro mais ou menos assim, de largura, de normas regulamentadoras. E elas vão variar de os mais diversos tipos de assuntos, os mais diversos tipos de atividades, os mais diversos tipos de escopos técnicos, os mais diversos tipos de materiais, os mais diversos tipos de equipamentos. Ela vai falar sobre muitas e muitas e muitas coisas, tá bom? E aí vocês vão ter 36 normas. Eu não vou falar para vocês sobre as 36. Eu só quero que vocês saibam que elas existem, tá bom? E o que é realmente uma norma? É uma legislação, óbvio que inferior à CLT, por exemplo. Então a CLT é a lei principal que chama à baila a necessidade da regulamentação dessas normas. Essas normas, elas normalmente são feitas em comissões tripartites. O que é isso? É uma comissão formada por representantes de empregados, representantes de empregadores e representantes do governo fazendo essa mediação, tá bom? E aí, científica e tecnicamente, são contratadas pessoas das respectivas áreas, pessoal de segurança do trabalho, das áreas em específico que estão sendo contempladas na norma, sentam-se, escrevem um manual, que nós vamos chamar assim de manual, mas é uma norma que deve ser seguida ao pé da letra, tá certo? Para quê? Para tornar os ambientes mais saudáveis e mais seguros, certo? Então vamos citar algumas dessas normas, para poder vocês entenderem mais ou menos de que elas tratam, tá certo? Por exemplo, nós temos a NR1, que é a NR que fala sobre disposições gerais, tá certo? Então, essas disposições gerais vão falar sobre, basicamente, o basicão da segurança do trabalho. Inclusive, ela foi modificada recentemente, agora em março de 2020. E aí ela trouxe, por exemplo, a figura do PGR, do gerenciamento de riscos ocupacionais, trouxe a parte de treinamentos, entendeu? Ela foi bem reformulada recentemente, tá bom? Então, novas disposições gerais foram colocadas, tá bom? Você vai ter aí, por exemplo, a NR4, eu não vou falar de todas, tá, gente? Você vai ter, por exemplo, a NR4, que é a norma regulamentadora que trata do SESMIT, tá bom? Que é os Serviços Especializados em Segurança e Medicina, Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, tá bom? Essa norma especificamente, também ela vai falar sobre dimensionamento do SESMIT, ela vai dizer um bocado de coisa. Ela vai ser tratada também em uma das nossas videoaulas, tá bom? A gente vai fazer uma videoaula específica sobre o SESMIT, tá bom? Específica sobre essa norma regulamentadora, número 4. A número 5, por exemplo, também vamos ter um vídeo só falando sobre ela, que é a da CIPA, certo? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá bom? Então é formulada uma comissão dentro da empresa, vai ter eleição, a gente vai falar sobre tudo isso em um outro vídeo, tá bom? A NR5. A NR6, por exemplo, que é a NR que fala sobre os equipamentos de proteção individual, tá? Então a NR que vai lá, tá lá listado os tipos de proteção para a cabeça, proteção para os pés, proteção para os braços, etc.
Tem todo um rol de equipamentos de proteção individual descritos na NR6. Você vai ter a NR9, que é a antiga, a NR falava dos PPRAs, que nós também vamos estudar, só que agora ela vai falar sobre exposição ocupacional a agentes ambientais, riscos físicos, químicos e biológicos, que nós também vamos tratar, tá bom? NR10, que fala sobre segurança em eletricidade, tá certo? NR12, segurança em máquinas e equipamentos. NR15, operações e atividades insalubres. Lembra que eu falei antes que o capítulo da CLT chamava os adicionais ocupacionais? Então, os adicionais ocupacionais, eles vão ser regulamentados por essa mesma norma. Que tipo de atividade é considerada insalubre, que tipo de atividade é considerada perigosa. Nós também vamos fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Nós vamos ter a NR17, que vai falar sobre ergonomia, né? Que também vamos ter um vídeo falando sobre o que são os riscos ergonômicos, tá bom? NR18, trabalhos em construção civil. NR24, condições sanitárias de trabalho, tá bom? NR26, sinalização de segurança. NR32, trabalhos em serviços hospitalares. Vocês estão entendendo como é que é o esquema? Então, cada norma vai tratar de um assunto em específico, tá bom? Então, por exemplo, caso vocês vão trabalhar, por exemplo, na área de frigorífico, abate de carnes, abate de frangos, abate de bovinos e tal, tem uma norma específica para isso, tá bom? Então percebam, gente, existem normas regulamentadoras para basicamente tudo, tá bom? Basicamente tudo. Então é necessário que você saiba quais normas aplicar, legislação específica, se tiver norma regulamentadora aplicável para os tipos de serviços nos quais a gente está trabalhando, tá bom? Então é muito importante a gente se ater. Existem as gerais também, né? De adicionais ocupacionais, segurança da eletricidade, máquinas e equipamentos, tá bom? Segurança, equipamentos de proteção individual, a questão da CIP, do SESMIT, tá certo? Questão de trabalhos com construção civil, beleza? A ergonomia que está presente em todos os ambientes, tá bom? Então existem normas específicas para determinados tipos de serviço, como eu falei, por exemplo, dos serviços hospitalares. Mas as normas regulamentadoras, boa parte delas, elas são para todo mundo, para todo tipo de atividade, todo tipo de empresa, entendeu? Então é importante que vocês saibam da existência delas, até porque nós vamos falar muito sobre essas normas regulamentadoras, tá bom? Vou colocar um material escrito para vocês no Classroom sobre quais essas normas, quais são que normas são essas, o que é cada uma das normas, aí vocês podem depois dar uma conferida e ver por curiosidade, se vocês quiserem também baixar essas normas dele. Agora é muita coisa, mas a gente vai falar nesse nosso curso inteiro basicamente só sobre normas regulamentadoras, tá? Cada vez que a gente for falar aqui, provavelmente cada vídeo eu vou tratar de uma norma diferente e vocês vão acabar vendo. Então é importante que vocês soubessem da existência dessas normas. Então toda vez que eu falar NR tal, então eu falar norma regulamentadora número tal. E aí vocês podem, por curiosidade depois ler, tá? Eu vou disponibilizar em algumas das aulas também esses materiais, tá bom? Então, NR, norma regulamentadora, chamada por quem? Pela CLT. Então a CLT vai mandar alguém criar, essa comissão cria essas normas, esses manuais que devem ser seguidos pelos empregadores. Beleza? Valeu galera! NRs, coloca esse nome na cabeça de vocês. Quando eu falar NR1, norma regulamentadora número 1, norma regulamentadora número 2, número 15, número 16, NR, tá bom? Valeu, pessoal!